cidade de Ituverava, localizada no norte do estado de São Paulo, a 410 quilômetros da capital paulista, possui um belíssimo atrativo natural. A queda d'água fica no trecho do Rio do Carmo, o qual margeia um dos lados da cidade. A aparência do rio varia conforme a época do ano. Agora, no mês de dezembro, período chuvoso, o rio se avoluma e as águas se tornam barrentas. Atualmente, quem visita a cachoeira pela primeira vez não faz ideia de como tudo isso era bem diferente décadas atrás. Na década de 1970, foi construído o Parque Recreio Balduino Nunes da Silva, tendo a Cachoeira Salto Belo como seu principal atrativo. O parque possuía mini zoológico, área represada para passeio de pedalinho, serviços de bar e restaurante, quiosques, bancos espalhados ao longo dos passeios, parquinho para as crianças brincarem e muita árvore e sombra. Uma ponte pêncil ligava ambas as margens do rio. Na outra margem havia uma praia artificial e o parque ainda dispunha de piscina, campo de futebol, vestiários e um mirante com visão panorâmica do parque. E assim, o Parque Recreio ganhou fama e, no auge de seu funcionamento, tornou-se o ponto turístico mais visitado na cidade. O local era uma opção de passeio, ideal para passar algumas horas agradáveis com a família e amigos. Acompanhando o curso do rio, algumas curvas depois, e próximo ao parque, iremos encontrar o casal José Maurício e Maria Luísa. O Rio do Carmo passa ao fundo da chácara onde eles moram. Ninguém acreditava que ia sair do jeito que saiu. Deu tudo certo naquela época, mas infelizmente depois acabou. Inclusive eu tenho fotos com os 2 filhos meninos lá. Eles frequentavam, iam lá no pedalinho. E participavam, via lá os macacos, os bichos, tudo. Era muito interessante lá. Tinha a prainha lá para todo mundo nadar. Era bom. Era iluminado lá. Tinha iluminação e tinha restaurante. Era um restaurante, a pessoa ia para lá de noite. E era bonito aquilo lá, a cachoeira iluminada. Fizeram uma coisa que Ituverava não tinha e que não tem hoje, mas estava aí, não custava nada continuar. E até hoje não tem nada. E depois lá teve 3 inaugurações. Um pelo que fez original, o primeiro. Aí entrou outro prefeito, manchou. Aí entrou outro prefeito, fez tudo outra vez. Mais ou menos tudo outra vez. Inaugurou também. Aí entrou outro, desmanchou também. Aí entrou o outro, o último foi o doutor Estir, o prefeito. Que ele fez e até, inclusive, passou a chamar Parque Recreio Balduino Nunes da Silva, que não tinha esse nome. Aí entra o outro, outra vez. A gente fica chateado porque é uma coisa que podia ser aproveitada e está ali, praticamente jogado fora. São lembranças boas, que os nossos filhos eram crianças ainda, né? O Tarcísio tinha 5 anos e o Danilo 3, e Zé Maurício gostava de levar os meninos lá para o Parque Recreio, a gente ia, e numa época que fotografia era mais complicado, que tinha que pôr o filme na máquina para fotografar, mas a gente tem muitas fotos daquela época e é gostoso ficar lembrando. Tinha inclusive o mini zoológico, então tem umas fotos muito bonitas dos meninos, sabe, ali naquele espaço. Era um lugar bem gostoso, uma pena que tenha acabado. Aqui é o nosso Parque Recreio de há muitos anos atrás, certo? Quando eu frequentava aqui nesses anos 80, esse restaurante que está vendo aqui atrás, o que acontece? Existia muitas festas, era alugado para casamentos, aniversários, e era tudo muito bem arrumado. Víamos aqui também a parte de bichos zoológicos e tal, muitos bichos existiam na época. Agora hoje você passa aqui, você vem ver, nada do passado existe mais. Então, infelizmente, nós ituveravaenses ficamos muito chateados com essa situação. Uma das pessoas que mais retratou aquela época é o fotógrafo Nelson Catroque Filho. Cachoeira de Ituverava.
um símbolo da cidade. Cachoeira que eu frequento desde menino, claro que a contragosto da família. Eu e a meninada íamos lá nadar, apanhei de cinta, mas voltava, nadava mais. Mas cresci e comecei a ver a cachoeira com outros olhos, e ela passou a ser parte das minhas fotografias. Acredito eu que em quase 50 anos de fotografia foi o tema mais presente nas minhas fotos. Comecei a fotografá-la em 1971 e não parei mais. Fotografei de madrugada, ao nascer do dia, durante o dia e até à noite, usando uma iluminação especial. Passou a ser a cara das minhas fotografias e, acredito eu, a minha cara. E cada vez que volto lá, eu vejo um novo ângulo, uma nova cor da água. É sempre um alento, é um descanso e é um lugar lindo, maravilhoso para nós de Ituverava. Ituverava que tem seu nome inspirado na cachoeira, que é um nome indígena, Salto Brilhante. Em Tupi-Guarani, é uma língua indígena, tivemos sim índios moradores aqui. Nossa cidade, que nasceu numa vilazinha de fronte à cachoeira, era um distrito de Franca, isso há pouco mais de 200 anos, e que se chamou durante muito tempo Carmo da Franca do Imperador, e posteriormente, definitivamente, Ituverava. Mas a cidade progrediu no sentido contrário da cachoeira, e só atualmente é que os bairros vêm cercando a cachoeira, e quem sabe em pouco tempo teremos então a cidade abraçando definitivamente a nossa cachoeira. Com o passar dos anos, o Parque Recreio não conseguiu manter-se tal como era inicialmente e toda aquela infraestrutura foi deteriorando-se aos poucos. Contudo, o mais importante ainda permanece, o Rio do Carmo e a Cachoeira Salto Belo, que faz parte da identidade histórica do município e que já foi retratada em desenhos, pinturas, fotos, poesias, poemas e até em músicas. Resta aos ituveravenses a esperança de que o Parque Recreio volte a ser um ponto turístico tão relevante para o município e região quanto foi outrora. Enquanto isso não acontece, restam apenas as lembranças dos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e frequentá-lo em sua época áurea. Cachoeira Salto Belo, patrimônio natural de Ituverava.